Estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, erros comuns no uso da língua portuguesa. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, está o professor Paulo Rogério de Almeida, que é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Departamento de Estudos da Linguagem, e que, diga-se de passagem, dá aula de língua portuguesa, justamente nos cursos de letras. E também no curso de jornalismo. Então, o senhor literalmente preparou muitos colegas meus para o exercício da profissão, assim como fez no passado, por exemplo, o professor Laertes Laroca, que contribuiu muito com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e com outras instituições de ensino. Professor, nós temos uma dívida de gratidão, nós profissionais da área, com os professores de língua portuguesa. Correto. E eu acho que, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas, todas elas com acesso à internet, nas suas páginas pessoais do Facebook, do Instagram, acabam se esquecendo um pouco de conceitos básicos do uso da língua. E é certo que a língua portuguesa, assim como outros idiomas, é viva, né, é orgânica, e vai passando por processos de adaptação, assim como foi com a palavra cousa, que virou coisa. Correto. Mas um abrandamento linguístico, como aconteceu com a palavra cousa, que virou coisa, não é o mesmo que a gente sair por aí dizendo menas. Correto. Por exemplo, dói. Isso dói no ouvido. Esse é um dos erros comuns no dia a dia? Correto. Primeiro, muito obrigado por ter me convidado e por dar uma contribuição. Não é pelo fato de eu estar há bastante tempo em jornalismo e letras. Primeiro conceito, as línguas são coisas vivas e elas sofrem alterações, mutações ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E eu realmente não sei, daqui a 50, 100, 200 anos, como que será a língua portuguesa aqui do Brasil. E também não quero me considerar, me colocar na posição de um purista brigando com as pessoas que falam, eventualmente, menos. Mas há que se lembrar que existe uma forma adequada, correta, elegante, e se nós considerarmos a fala, a oralidade, a maneira como as pessoas usam essa língua como correta, aí a língua foi para o espaço, vira uma bagunça, vira uma confusão. Então eu percebo que existe, o termo não é elegante, mas é um termo técnico inclusive, uma preguiça de falar, como por exemplo a palavra este, que digamos sumiu dos noticiários, tenho notado em telejornal da cidade, do estado, do país, não uma rede específica, em praticamente todas as redes televisivas. E um colega meu definiu assim, mas Paulo, veja que é muito mais fácil falar esse do que falar este. Concordo, do ponto de vista da mecânica do falar. Mas ainda gostaria de usar, inclusive pedindo, assim, agradecendo a um aluno meu, que posicionou assim, este presente, esse passado. Então, toda vez que eu falar da atualidade, por exemplo, este estúdio, este dia, este programa, né, esta semana, é este. E se fizer referência a alguma coisa de ontem, anteontem ou mais para trás, será esse. Ou seja, então dividindo, porque às vezes na fonética dá problema em casa, né? As pessoas não podem voltar, entre aspas, a fita, né, do programa ao vivo, então, ou gravado, mas transmitido uma única vez em rede aberta. Este, com T de tatu na segunda sílaba, né, é para o tempo presente. Para o tempo presente e futuro. E futuro. Isso. E o esse com S de sapo na segunda sílaba, ou seja, com dois S's no meio, para tempo passado, é isso? Para o tempo passado, tá. Perfeito. Tem uma história meio complicada aí, mas eu liguei para um canal, não vou citar qual, se é aqui, Curitiba, São Paulo, Rio, não importa, e falei com uma pessoa ex-aluna, uma pessoa aluna, não necessariamente uma moça. E eu falei, olha, eu gostaria de contribuir assim, assim, assado, e a pessoa me disse que digita corretamente no teleprompter, mas o apresentador lê errado. Isso acontece. Acontece. Então, reforçando, a coisa mais simples tá? Digamos, um apresentador de um telejornal, por exemplo, bom dia, nesta edição mostraremos tal coisa. Tá? Bom dia, na edição de ontem nós mostramos nessa edição tal fato, tal assunto e assim vai. Bom, alguém poderá brigar comigo dizendo, mas Paulo, é tão simples, deixe quieto, que usem esse e o este vai embora. Bom, não é bem assim. Não é bem assim porque esse aluno, essa pessoa, né, que eventualmente falará esse em vez de este, ou suas variações, este, esta, estes, essas, isto, transportará para um texto e poderá sofrer sanções por causa do texto. Então vamos dar um exemplo.
de um aluno do curso de jornalismo ou um aluno do curso de letras, que ao final do 4º ano apresentará um TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Dificilmente a banca do professor presidente da banca e os 2 convidados aceitarão o esse naquela escrita e mesmo na hora em que a pessoa for apresentar, porque esse trabalho tem a ver com. Não. E aí eu não gostaria que o aluno, a aluna fossem penalizados por uma coisa tão pequena, tão simples. Esse é um erro muito comum? Não, falou bem, esse, porque nós já falamos do erro. Corretíssimo. Então, esse é um erro muito comum, já acabamos de falar. Isso, né? Mesmo. Mas e os outros erros? Olha, uma outra coisa que chama atenção é, por exemplo, escapar da memória que palavras variam e outras não variam. Então, por exemplo, menos. Menos é um advérbio. Então, assim, nós temos 10 classes de palavras, 4 não tem variação. Um advérbio, não. Em tese não existe nãos ou nões. Muito bem. Então, nós temos menos, o advérbio de intensidade. Eu estou com menos sede, há menos água no copo, há menos água na garrafa. As pessoas, por fazer associação com mesmo, mesma, mesmos, mesmas, que é uma palavra variável, porque é um adjetivo, falam menos. E às vezes a pessoa não capta, né? Não percebe que não pode falar menos, porque simplesmente a palavra não existe. Ponto 2. Me causa uma certa apreensão, preocupação, não fico neurótico com isso, né? É o fato, por exemplo, das pessoas agradecerem o agradecimento. Tá? Então, por exemplo, eu prestei um favor, você diz muito obrigado. Eu digo, de nada. Ok. Não por isso. Deixe quieto. Eu não vou agradecer ao agradecimento. E eu detecto na rua, lojas, na universidade, em outros lugares, assim, muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado você. Obrigado nós. É uma coisa que não tem lógica o uso de uma expressão tecnicamente correta numa situação em que não há necessidade de ficar fazendo essa repetição. Aí você, não, mas isso não é um erro. Não é um erro de língua portuguesa, como menos, mas é um erro assim lógico da pessoa não sentir que a gente assente ao agradecimento. Ok, tudo bem, tá legal, mas não precisa agradecer. Tá? Esses erros, professor, realmente são muito comuns. Exatamente. E algum outro que o senhor lembra de cabeça neste momento, antes da gente encerrar o bloco? Claro. Então, por exemplo, nós temos uma preocupação de fazer assim o uso de certas palavras, por exemplo, bastante. Há 2 palavras bastante. Existe bastante o advérbio de intensidade, existe o bastante adjetivo. Então muitas pessoas dizem assim, puxa, mas eu não posso dizer, eu tenho bastantes amigos, há bastantes livros naquela estante, há bastantes coisas a fazer. Sim, por que o bastante adjetivo foi caindo de moda? Eu não sei. Talvez porque a pessoa identificou de ouvido que parece um erro, mas não é. Então, eu estudo bastante, eu como bastante, eu leio bastante. Muito, pouco, tá? Outra palavra que eu possa utilizar aí no lugar para fazer a troca. Mas eu posso dizer, eu como bastantes coisas, eu leio bastantes coisas, eu faço bastantes coisas, eu tenho bastantes alunos, eu vejo bastantes carros na rua. Tranquilo. É um uso que vai sendo, digamos, perdido por falta de uso mesmo, de aplicação. O plural de bastantes, então, ou seja, o plural de bastante, que é bastantes, existe. Exato. Entendendo que é uma palavra que tem adjetivo, tá? Igual a muitos, poucos, vários. E existe uma outra palavra, que é o bastante, igual, por exemplo, a menos, igual a muito, igual a pouco, que são palavras invariáveis. Estudo muito, estudo pouco. Mas eu não posso dizer estudo vários. E não existe estudo vário. Então aí é um advérbio de intensidade que não sofre variação. Estudo bastante. Ou seja, depende da frase, então. Depende da frase, depende da construção. Então, dependendo da construção, pode ou não haver plural para bastante. Plural, porque é um uso de uma palavra que é pluralizada. Embora em uma outra construção existe o uso de uma palavra que não é pluralizada. Nessa categoria, nesse caso, caso seja um advérbio. Isso mesmo. Eu não pretendo que todo mundo saiba, isso aqui é um advérbio, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um numeral. Mas no uso a pessoa pode, inclusive, meio de ouvido, dizer, aqui dá para usar, aqui não dá para usar. A mesma lógica de menos, mas não menos. Ou bastante, bastantes. Muito, muitos. Pouco, poucos. Por aí vai. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Claro. Fique um pouco mais com a gente aqui, por favor. Tranquilo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.